Bom dia, tudo bom com você? Gente, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o Barroco no Brasil. Falamos na aula anterior sobre o Barroco na Europa e hoje vamos falar como é que aconteceu o Barroco no Brasil. Algumas curiosidades sobre o Barroco no Brasil. Vamos lá? O Barroco no Brasil tem início no século XVII, final do século XVII, ele é bem marcante dentro do século XVIII, tá? No país, essa tendência artística teve grande destaque, principalmente na arquitetura, na escultura, na pintura e na literatura. Eu tenho mais expressão barroca brasileira na arquitetura e na escultura até do que na pintura. Na literatura eu tenho muita coisa sim, mas os artistas que para fazer telas, como era na Europa, do barroco europeu, aqui no Brasil não foi tão forte, né? Não tinha tantos artistas assim pintando telas, tá? Teve, mas não tão forte quanto na Europa. Na literatura marca, né, o barroco com a obra Prosopopeia, de 1601, tá, de Bento Teixeira. E no Brasil, na escultura e na arquitetura, nós temos o nosso querido Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa, um dos artistas que mais se destacou. O que acontece no Brasil neste século 17 e 18? A corrida do século do ouro, né? As cidades de Minas, principalmente, têm as jazidas de ouro e o ouro vai propiciar essa riqueza e as pessoas vão trabalhar muitas obras, principalmente dentro das igrejas, como um país católico, né? A igreja vai financiar muito para que os artistas façam obras para dentro da igreja, então eles vão ornamentar a igreja, né, as pinturas com ouro, as estátuas, os alto-relevos, né, baixos relevos, sempre com o ouro. Então a igreja vai ter uma presença muito forte no barroco, como tinha na Europa, vai ter também no Brasil, tá? Eu tenho nessa época a capital do Brasil, que era primeiro Salvador, depois foi Rio de Janeiro, então são duas cidades que também são bem marcadas pelo barroco, mas a gente não pode deixar de fora Minas. Né? Hoje em dia, se você for fazer um tour em Minas, você vai encontrar muitas igrejas daquela época e você vai ver que elas são altamente ornamentadas, muitas estruturas. Né? O barroco no Brasil vai ter aquelas mesmas características que tinha na Europa, de dramaticidade, muitos elementos formais, a riqueza vai aparecer. Então, o barroco vai convidar os fiéis a entrar numa igreja que é ricamente ornamentada, ricamente detalhada, né, com muitos anjos, a imagens bíblicas, cenas bíblicas, principalmente na escultura, ok? Ó, vamos lá, características gerais. Então, linguagem dramática, o racionalismo, exagero, rebuscamento, uso de uma figura de linguagem, tá? União entre o religioso e o profano, arte dualista, jogo de contraste, a luz e a sombra, o volume, valorização dos detalhes. Aí você vai ter na literatura o cultismo, né, e o conceptismo, que é justamente esse jogo de palavras, de ideias, de dupla interpretação, tá? Isso vai acontecer muito na literatura no barroco. E na escultura, na arquitetura, vai ter a questão de muitos elementos formais, muitos detalhes, né? A presença de cenas religiosas, elementos da religião bem marcados. Nós temos aqui um retrato, tá? De Aleijadinho, ainda jovem, ok? E quem foi Aleijadinho, né? Antônio Francisco Lisboa, ok? Esse é o nome de Aleijadinho. Ele vai nascer em Vila Rica, que atualmente é Ouro Preto, em Minas Gerais. Aleijadinho, ele nasce em algumas biografias, né? A maioria delas bota a data de 1738, lembrando que nessa época, no século XVII, século XVIII, aqui 1738, século XVIII, não tinha registro civil, tá? As pessoas que nasciam eram registradas na igreja, elas eram batizadas na igreja e na igreja tinha o seu registro, registro de nascimento, batismo, de casamento e depois de morte, tá? O registro civil, tá? Cartório com registro civil, isso vai acontecer séculos depois, ok? E
Aleijadinho era filho de escrava, com algumas biografias dizem que é arquiteto, outras dizem que é mestre de obra, escultor. O nome do pai dele, Manuel Francisco Lisboa. Então, Aleijadinho era mestiço, tá? Era a mistura da escrava com o português, ok? E como o pai tinha essa profissão, o arquiteto, de escultor, ele vai ensinar Aleijadinho desde cedo. Ele também tem aulas com o seu tio, tá? Isso também ajudou, o tio Antônio Francisco Pombal. Isso também ajudou a construção de toda a obra, de todo o aprendizado de Aleijadinho. Tá? Aleijadinho vai ser marcado principalmente nas suas esculturas, nos seus entalhes, tá? E eu tenho características importantes dos entalhes de Aleijadinho que estão aqui, ó. Expressividade acentuada, o queixo dividido, o nariz mais proeminente, olhos amendoados, né, de pupilas planas, a boca entreaberta, os braços são mais curtos. Essas características, tem algumas biografias que dizem que ele coloca isso nas suas esculturas porque era mais ou menos as características dele, como mestiço, como a mistura do português com a escrava, né, o português com o negro. Então, essa mistura das duas raças, né, faz com que as características fiquem bem específicas. E então, alguns historiadores dizem que ele coloca essas características nas esculturas justamente porque são características dele, tá? Do próprio artista. Nós temos aqui essa obra de Aleijadinho, super importante. Tá? Esse aqui é o Santuário de Bom Jesus de Matozinho, em Congonhas do Campo. Essa obra foi iniciada em 1758 e ela tem a presença, tem a igreja aqui atrás, e aqui nessas varandas nós temos a escultura de 12 profetas bíblicos, esculpidos por Aleijadinho em pedra-sabão. E essa obra, ela é super famosa, né? Quando se você tiver a oportunidade de ir em Congonhas do Campo, né? Visite essa obra, essa igreja, aliás, posso fazer um tour pelas igrejas, né? São lindíssimas, tá? E essas obras são bem singulares. Cada profeta desse tem características bem marcantes. Nós temos aqui os 12 profetas em pedra-sabão, entalhados, né? E vão encontrar nos terraços da igreja. Tem outra obra dele que a gente também vai ver, que é um frontispício nessa igreja, a Ordem Terceira de São Francisco de Assis da Penitência. Aqui na próxima imagem, você vai observar que a obra de Bom Jesus de Matozinho está lá em cima, tá vendo, no alto da colina? Quando você vai subindo até chegar a essa igreja, você encontra essas capelas. Em cada capela dessa, Aleijadinho esculpiu uma cena da Via Crucis. Então, em cada capela, eu vou ter os passos da Via Crucis. Desde a última ceia, então essas capelas ficam de um lado e do outro lado também, tá? Elas são colocadas dos dois lados. E aí você tem esses passos, desde a Santa Ceia, depois vem Jesus orando com os seus apóstolos, depois vem o beijo de Judas da traição, depois você vai ter Jesus carregando a sua cruz, tá? Até a crucificação. Então, é bem interessante, são todas esculpidas em madeira, tá? Ele diz aqui, ó, ladeada por 6 capelas com os passos, né? Onde abrigam 66 imagens em cedro, que é em madeira, em tamanho natural, representando as cenas da paixão de Cristo, Cristo carregando a cruz, e entre outras que eu já comentei. Então, é um complexo religioso, né, que é da Igreja Central, e essas capelas muito importante, tanto para o período, né, o período barroco, quanto também para a arte, né, para mostrar a arquitetura e a forma como as esculturas são feitas, a pintura, né, dessa madeira bem colocada. E essa daqui é a Igreja Ordem Terceira de São Francisco de Assis. E nessa Ordem Terceira você vai ter esse frontispício, que é essa ornamentação na frente, tá? Na parte de fora,
em cima do portal, tá? Da porta principal de entrada, essa obra chamada frontispício. E ele vai colocar aqui, ó, aqui, Aleijadinho, ele tanto elaborou esse frontispício como a pia batismal e as imagens de 3 pessoas da Santíssima Trindade, tá? O anjo e que adoram no altar principal dentro da igreja. Aqui nós trouxemos para vocês apenas essa. Vocês observem aqui os anjos. E olha as características do barroco, linhas todas entrecruzadas, muitos arranjos, muitos rebuscamentos, os anjinhos bem marcados, o cabelinho bem crespo. Então, tudo isso característica do apelo emocional pela quantidade de elementos. Então, você não consegue ver uma obra barroca rapidinho. Ah, rapidinho eu olho, pronto, já vi tudo. Não, você tem que parar, você tem que se detalhar, você tem que gastar tempo, porque ela tem muitas coisas para serem observadas. Às vezes você passa à primeira vista, depois quando você volta, diz assim, tinha mais esse detalhe que eu não consegui observar. Então, assim é a obra do barroco. E Aleijadinho, ele em torno dos 40 anos, ele vai sofrer uma doença degenerativa. Esse apelido Aleijadinho, né, que ele era aleijado, tá? Ele nasceu normal, mas alguns historiadores dizem que ele foi acometido de lepra, de hanseníase, tá? Certeza ninguém tem, né? Se hoje em dia a medicina tem algumas limitações, né? Algumas dificuldades em diagnosticar algumas doenças, tu imagina lá no século XVII, século XVIII, aí que era bem peculiar mesmo, né? Bem restrito, né? Essa questão da ciência. Mas a maioria diz que era hanseníase porque ele teve uma deformidade e ele ia perdendo as pontas, né? Ele ia não tendo mais a sensibilidade e ia perdendo, foi como se fosse uma atrofia, tá? Pode ser que tenha cometido de hanseníase misturado com alguma outra coisa, não sei. Enfim, mas conta-se que ele queria ainda esculpir, geralmente ele trabalhava à noite justamente para não ser visto pelas pessoas, tá? Durante o dia, e ele alguns ajudantes amarravam nos tocos, né, dos punhos que ele ainda tinha, os que ele não cortou, né, o que não caiu, os objetos para que ele pudesse, as ferramentas, né, para que ele pudesse continuar esculpindo, tá? O barroco brasileiro temos outras, né, imagens e outros assuntos para falar sobre o barroco, outros artistas. Hoje a gente falou mais sobre Aleijadinho, mas a gente tem outras que a gente vai voltar em aulas posteriores. A gente fica por aqui, então eu aguardo você na próxima, ok?